Salmo 96. Semana passada, antes de nós lermos aí o Salmo 96, semana passada eu preguei aqui e falei sobre carregarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque do Salmo 100, do Salmo 90, ou melhor, até do Salmo 93, até o Salmo 100, os salmistas vão nos apresentar Deus como Rei, como Senhor que reina, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele é o Ser Supremo, que Ele está acima de qualquer outro ser, que não existe um Deus como o nosso Deus. E aí aqui no Salmo, o Salmo 95, que nós estudamos também aqui, o Salmo 95, o salmista nos chama a louvarmos a Deus. E ele anuncia isso ao povo de Deus, aos filhos de Deus. E ele diz, olha, venham com alegria, vamos louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor. O Salmo 96, ele também trabalha com essa perspectiva de nós louvarmos a Deus, com alegria. E a tônica aqui do Salmo é isso, alegria. Alegrem-se, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Ou seja, exaltem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Só que o Salmo 96, ele não se limita apenas ao povo de Deus, ao povo de Deus. O Salmo 96, ele estende esta oração, ou seja, este convite a todas as nações, povos, línguas, tribos e nações. Ou seja, então o Salmo 96 também, falando de alegria, ele joga sobre os nossos ombros também, os ombros da igreja, a missão de pregar o evangelho e levar a boa notícia. As boas novas, porque é exatamente isso que o salmista vai nos mostrar aqui, que nós temos que anunciar os grandes feitos do nosso Deus. E aí, voltando ao que eu preguei a semana passada, Jesus ele faz um convite aos seus ouvintes. Você se lembra? O convite do Senhor foi o seguinte, olha, vocês querem me seguir? Ótimo, se você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Olha o convite que Jesus fez ao seu povo. E por quê? Eu fiz esse link com essa mensagem de hoje. Porque as pessoas estão em busca da felicidade. E elas querem usar a Cristo como um trampolim para que elas possam alcançar os seus objetivos. Sejam os objetivos pessoais, empresariais, seja qual for. Então Cristo tornou-se uma espécie de trampolim. Então se as coisas não saem da maneira que eu quero, então Cristo, a minha fé, é a primeira a ir para o ralo. E aí então o convite de Jesus é esse. Quer vir após mim? Quer ser meu discípulo? Ótimo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, eu e você, nós olhamos para a cruz de Cristo e nós nos alegramos. Nós nos regozijamos porque vemos ali a nossa salvação. Nós sabemos que há mais de 2000 anos o nosso Senhor foi esmagado na cruz do Calvário por conta dos meus pecados e dos seus pecados. Nós nos alegramos. Sabemos que por meio dos feitos dele, nós herdamos a vida eterna. Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e crê de fato em Cristo Jesus, este foi selado, comprado. O Senhor o resgatou das trevas. E aí então, só que nós nos alegramos, mas um judeu, os primeiros ouvintes deste convite, o convite de Jesus foi totalmente politicamente incorreto. Não era um convite que agradava os seus ouvintes. Porque para um judeu naqueles dias, a cruz, ou seja, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Basicamente, um judeu ele sabia o que Jesus estava dizendo. Porque a cruz para eles era um lugar de horror, de vergonha. A cruz era um lugar de humilhação, de dor, de sofrimento. Então veja, eles ouvindo, recebendo o convite de Jesus, querem me seguir? Ótimo, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz a cada dia e sigam-me. Ou seja, eu não estou convidando vocês para um spa espiritual. Não, eu não estou convidando vocês para tirarem umas férias. Saibam que a vida comigo, ou seja, caminhar comigo, vai exigir de vocês. Ou seja, eles sabiam. Um lugar de dor, de sofrimento, de renúncia, e por aí vai. E aí, então, o link com essa mensagem é justamente porque aqui vai falar de alegria, de felicidade. O salmista a todo tempo está dizendo, olha, cantem um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, celebrem ao Senhor com júbilo, com alegria. Anunciem o Salvador, o Rei, o Messias. Ou seja, anunciem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Porque veja, hoje as pessoas estão em busca da felicidade. Só que se você colocar qual a base que você estabelece para isso? Aonde está firmada a sua vida? Aonde está a sua esperança? Porque isso vai ser crucial para saber se você vai de fato encontrar uma alegria genuína ou senão você vai sucumbir. Você vai sucumbir diante das
adversidades. Depende de onde você coloca a sua esperança, onde você está depositando a sua confiança. Este salmo nos exorta e nos chama mais uma vez a colocarmos a esperança somente em Deus. E ele vai dizer, alegrem-se em Deus, confiem em Deus, esperem no Senhor. O interessante é que nós vamos dividir este salmo aqui em 3 pontos apenas. Do verso 1 ao verso 7, o salmista ele vai nos dizer que ele faz um convite, né, a essa adoração, ao louvor a Deus, que eu e você possamos bem dizer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então ele diz, olha, cantem, proclamem, anunciem ao Senhor. E depois ele vai dizer, olha, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém como o Senhor. Então do verso 1 até o verso 7, o salmista ele vai trabalhar com essa perspectiva. Primeiro, dizendo, olha, se alegrem, espalhem essa alegria, nos convida ao louvor e diz, olha, espalhem isso, anunciem quem de fato Deus é. E aí então ele faz essa comparação, não há nenhum Deus como o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Os outros deuses são nada, eles não são nada e não são ninguém, só existe um Deus Todo-Poderoso. Então do verso 1 ao verso 7, ele vai trabalhar aí com essa perspectiva. Do verso 7 até o verso 10, o salmista nos chama a esse chamado universal à adoração, ou seja, todos os povos, línguas, tribos e nações, todo ser humano deveria louvar ao único Deus vivo e poderoso que é o nosso Deus. Não é que a pessoa pode servir ou adorar a qualquer um. Não, não. Todos devem adorar a este único Deus vivo e todo-poderoso que é o nosso Deus, que é o único Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, do verso 7 ao verso 10, ele vai nos ensinar isso. Como que nós devemos, né, nos expressar essa alegria, como que isso pode ser notório nas nossas vidas, e ele vai nos ensinar com relação a isso. E por último, ele nos estimula a alegria, ele faz isso comigo, com você, nos levando a olhar para o juízo de Deus. Ele vai encerrar do verso 11 ao verso 13, mostrando exatamente isso. Olha, vocês devem se alegrar, ou seja, vocês devem estimular a alegria de vocês olhando para a eternidade. Saibam que um dia o Senhor vai voltar. Saiba que o Senhor continua com as rédeas em suas mãos e que um dia ele vai voltar e ele vai punir os homens maus e vai recompensar o justo. Justo é quem? É aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então vamos ler aí o Salmo e conforme aí nós caminhamos, nós meditamos aí no texto. Então vamos ler todo o Salmo primeiro e depois nós vamos por partes aí. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação. Então aqui ele já nos anuncia que nós devemos ser pessoas que pregam o Evangelho, ou pelo menos deveríamos pregar o Evangelho, anunciar a obra de Deus. Verso 3. Anunciai a sua glória entre as nações, e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ou seja, esses deuses, eles não são nada e nem ninguém. Eles não podem nada. Eles não são nada. É isso que o salmista, inspirado por Deus, está dizendo. Só existe um Deus, que é o Criador. Mais uma vez, ele está repetindo a ideia dos outros salmos, dos salmos anteriores, apresentando Deus como Rei, como Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Verso 6. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo, para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor. Por quê? Porque ele vem. Vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Então pense comigo. O tema da minha mensagem hoje é a alegria, né, de anunciar o Rei, ou seja, de pregar o Evangelho, de anunciar ao nosso Deus, anunciar a salvação, a redenção. Então veja, pense comigo.
eu vou te fazer uma pergunta, ela é uma pergunta bem simples, mas ela é profunda. Você é feliz? Pare e pense. Você é feliz? Se nós perguntarmos às pessoas, olha, vocês são felizes ou o que te faz feliz? Via de regra, num país como o nosso, sabe o que as pessoas vão dizer? Sabe o que me traz felicidade? Alegria? É se eu estou com a minha saúde em dia. Se eu tenho uma saúde, seja ela física ou mental, em perfeitas condições. Então isso me traz felicidade. Isso me dá alegria. Outros, ao perguntarem, olha, o que faz você feliz? Eles vão dizer, olha, é ter um bom emprego. Isso me traz felicidade. Isso me traz alegria. Isso me dá alegria. Outros, ao serem perguntados, indagados, olha, você é feliz? O que te traz felicidade? Eles dizem, olha, é a minha segurança. Eu sinto isso, eu tenho segurança. Então isso me traz tranquilidade, alegria e felicidade. Outros é uma estabilidade financeira. É isso que vai prover alegria a mim, uma estabilidade financeira. Outros é uma realização pessoal. E alguns ainda acham, né? Eu sou feliz porque eu tenho o controle da minha vida. Isso aqui é uma loucura. Nós não temos o controle sequer de um dia da nossa existência. Nenhum de nós que estamos aqui, do mais novo ao mais velho. Você não sabe quando a cortina da vida vai se fechar para você. A cortina da vida pode se fechar para nós a qualquer momento. Mas nós somos tolos, nós somos arrogantes. Nós achamos que estamos no controle e muitos ainda dizem, eu sou feliz porque eu tenho o controle da minha vida. Mas veja, meu irmão, o que todos esses elementos que eu acabei de dizer, eles têm em comum? Seja saúde, emprego, segurança, estabilidade financeira, realização pessoal, ter o controle da vida. O que esses elementos eles têm em comum? Sabe o que eles têm em comum? Todos eles são temporais e frágeis. Todos esses que eu acabei de descrever, eles são temporários e frágeis. Mesmo que você, quando nós temos esses elementos, eles não bancam plenamente a alegria. Eles não conseguem. Mesmo que você possua ou detenha algum desses elementos. Por que eu digo que eles são frágeis e eles são temporários? Ora, porque hoje eles podem estar presentes na sua vida. Amanhã eles podem desaparecer. Essa é a grande verdade. Se o que te traz felicidade é ter uma saúde em perfeitas condições, amanhã uma doença pode te assolar. Então, se uma doença chega e bate a sua porta de maneira inesperada, acabou a sua alegria, ruiu, acabou o seu chão. Ou, tratando-se de dinheiro, estabilidade financeira, segurança. Ora, uma crise econômica pode pôr tudo no chão. Nós já vimos países e nações muito mais poderosos do que o nosso país e ruíram. Não permaneceram. Por conta de meia dúzia de pessoas ali no poder, no governo, que trouxe desgraça e caos. Ora, uma frustração nos planos para que a sua alegria se vá. Para que a alegria vá embora, que vá para o ralo. Ou seja, isso revela uma dura realidade. Uma dura verdade a todos nós. Que a felicidade construída sobre circunstâncias, ela é uma alegria fugaz. Ou seja, é algo que vem e vai. Isso é loucura. Ou seja, uma felicidade construída sobre circunstâncias é uma alegria fugaz. De algo que vem e que vai. Quantos crentes eu já ouvi dizendo isso? Alegria é você ter uma saúde. Né? Ter saúde. Quem tem saúde tem tudo. Tem gente que pode ter saúde e não tem nada. É exatamente aqui que o Salmo 96 nos chama a levantar os nossos olhos. É aqui que o Salmo 96 entra e apresenta a todos nós a diferença da alegria que depende de fatores externos, ou seja, essa alegria fugaz, essa alegria temporária. O Salmo 96 nos chama a olhar e nos apresenta uma alegria que está enraizada em Deus. Ou seja, tudo gira em torno de Deus. Ele vai nos apresentar aqui uma alegria sólida, uma alegria inabalável, uma alegria que é duradoura. Não é algo fugaz. Não se trata apenas de um estado de ânimo.
Mas ele está dizendo, ele está anunciando aqui, ele lança um convite: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Então o salmista nos mostra aqui, a alegria dele não estava fundamentada na saúde. A alegria do salmista também não estava fundamentada no trabalho, ou no controle da própria vida, ou das circunstâncias. A alegria que o salmista nos chama e nos exorta e nos aponta é o seguinte: a alegria dele estava firmada na santidade de Deus, na realeza de Deus, no poder de Deus, ou seja, no próprio Deus. E aqui está a boa notícia para mim e para você. A verdadeira felicidade não é algo que o mundo pode dar, nem é algo que as circunstâncias podem roubar de nós. A verdadeira felicidade está em Deus, em quem Deus é, neste Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Você pode depositar a sua esperança em qualquer outra coisa, mas esteja preparado para que o seu mundo possa desabar. Os homens podem conquistar muitas coisas, terem muito dinheiro, muita prosperidade. Como disse Isaías, né? Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Eles podem conquistar, ter dinheiro, sucesso, fama, mas a paz verdadeira, a alegria verdadeira, não. Só os filhos de Deus. Então a pergunta que fica é: você é feliz no Senhor? Pense aí. Você é feliz no Senhor? A sua alegria, ela está firmada nas coisas passageiras ou naquilo que é eterno? O salmista aqui, a alegria apresentada no Salmo 96 é de outro tipo. Ela não é uma alegria fugaz. Não é uma alegria fugaz, ou seja, passageira. Ou seja, ela não é uma alegria que é construída sobre circunstâncias ou conquista humana. Mas é uma alegria sólida, enraizada em uma pessoa. E não é o seu esposo. Não é a sua esposa. Não é os seus filhos. Não são os seus filhos. Não é também o seu trabalho, o seu currículo. Não. A alegria apresentada aqui no Salmo 96, por meio do salmista, é uma alegria sólida, enraizada em uma pessoa. Ele vai apresentar aqui o grande rei, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o grande Senhor. Então, enquanto o mundo busca uma alegria, seja pautada na saúde, nos relacionamentos, na estabilidade financeira ou no sucesso pessoal, o salmista nos aponta para uma fonte muito mais profunda e inabalável. Ele nos aponta o caminho. Ele nos mostra o Deus que reina, o Deus que criou, o Deus que sustenta, e o Deus também que um dia virá para julgar todas as coisas. Ele diz: a alegria de vocês tem que estar aqui. Tem que estar firmada neste Deus. A esperança de vocês tem que estar firmada neste Deus. Então o Salmo 96, ele pertence a um grupo de salmos, como eu tenho dito aqui ao longo dessas exposições, aos salmos aí como salmos conhecidos como salmos do reino. Do Salmo 93 até o Salmo 99, né? No Salmo 94 ele apresenta Deus como vingador, se você se lembra. Mas nos demais ele vai apresentar Deus como rei, como Senhor, como soberano, como supremo. Então pode ser que fique um pouco repetitivo ao longo das mensagens, quando passarmos por estes salmos, mas os salmistas estão enfatizando a mesma ideia. Os cânticos estão ali celebrando a supremacia global do nosso Deus. Ou seja, mostrando que ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E isso é visto, é revelado nos seus atos, seja da criação, seja da salvação, seja no cuidado de Deus para com o seu povo, no governo de Deus, seja que as rédeas continuam em suas mãos, e também no governo e no juízo de Deus. Porque ele há de voltar, ele há de vir para julgar. Então o pano de fundo histórico aqui é crucial, porque senão eu e você nós podemos achar: eles estavam felizes porque estavam tudo bem. O salmista está dizendo: olha, cantem, celebrem com alegria, proclamem, porque a vida está boa para eles. Eles estavam aproveitando, estavam ganhando dinheiro. Estavam vivendo a vida tranquila. Não, o contexto aqui é outro. O Salmo 96, ele está aqui no quarto livro de Salmos. Que vai ali, o quarto livro começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E esses salmos, eles vão descrever aqui uma crise nacional que o povo havia enfrentado. Em 587 ali antes de Cristo, né? Ou seja, quando Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado. Ou seja, o povo agora está sem rei algum.
povo estava sofrendo. E lá no Salmo 73, do Salmo 73 até o Salmo 89, os salmistas eles descrevem todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia. Ou seja, a catástrofe, o sentimento de abandono, de perda, né, da esperança, talvez num rei, num governante, num homem. Aí vem o quarto livro. E os salmistas estão aqui para afirmar e reafirmar que mesmo sem trono em Jerusalém, Deus continua reinando. Deus continua sendo o governante. Mesmo sem rei em Israel, o Senhor é o Rei eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então o Salmo 96 foi inspirado ali para assegurar ao povo que vivia sob o domínio de governo estrangeiro que Deus não havia os abandonado. E eles estavam reafirmando esta verdade. Deus continua no controle da história. E um dia ele virá e vai julgar com justiça. Então outro detalhe importante é que o Salmo 95, o salmista chama o povo de Deus a vir louvar a Deus. Ou seja, é dirigido ao povo de Deus. Enquanto o Salmo 96 é dirigido ao mundo inteiro. Ou seja, o mesmo cântico de esperança e adoração que fortalece o coração do povo da aliança, ou seja, dos filhos de Deus, do povo de Deus, também é um convite que é lançado, ou seja, uma espécie de missão, é um missionário. É um louvor missionário, chamando as pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações a adorarem a Deus. Porque por meio da igreja, por meio do povo de Deus. Você se lembra quando Deus diz a Abraão, olha, por meio de ti serão benditas todas as nações. Mais uma vez nós temos esse convite missionário de levar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de convidar as pessoas para estarem num culto como esse, para nós celebrarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que trouxe redenção, que nos comprou. E ele diz que isso deve ser diário. Deve ser diário. Nós não sabemos aí a data exata da composição do Salmo, mas uma coisa é fato, se você leu já Isaías capítulo 40 até o capítulo 60, 66, você vai ver que ali ressoa um pouquinho disso que nós estamos meditando aqui no Salmo. Ou seja, ali vai ressoar essa esperança, né, no Senhor que reina, de que o Senhor vai vir, que o Senhor vai executar o juízo, ou seja, o Senhor é como um juiz. Ou seja, também quando você vai lá para 1 Crônicas, capítulo 16, também narra, tem ecos aqui do Salmo 96, né? Quando a Arca da Aliança foi trazida de volta para Jerusalém, e ali então descreve um pouco, tem ecos desse Salmo também lá em 1 Crônicas, capítulo 16, né? Ou seja, esse Salmo, este cântico, está ali para relembrar o povo de Deus que a sua alegria não está nas circunstâncias. As circunstâncias são passageiras, mas o nosso Deus é eterno. Por isso que não há alegria plena fora de Deus. Não há. Não há sentido, não há significado, se a nossa vida não está centrada nele. Então, a sua esperança tem que ser o que está aqui no Salmo 96. Se a base da nossa alegria não está no que está sendo descrito aqui no Salmo 96, você está perdido em todos os sentidos. Se a sua vida não está pautada no que o salmista nos apresenta aqui no Salmo 96, você está perdido. Então este salmo é um salmo de louvor universal, ou seja, chamando todas as nações para adorarem um único Deus vivo. Não é que existem vários deuses, não. O convite é, venham adorar um único Deus Todo-Poderoso. O salmista é exclusivista também, não é? Só há um Deus vivo Todo-Poderoso. Então o salmista, ele nos convida a nos alegrarmos em Deus, neste Deus, e ele diz o porquê. Por que eu e você devemos nos alegrar em Deus? Ora, porque Ele é supremo sobre todos os povos e sobre os falsos deuses. Não existe ninguém como Ele. Segundo, ele diz que nós devemos nos alegrar no Senhor porque Ele reina soberanamente, ou seja, Ele é soberano sobre toda a criação. Não apenas isso, ele diz que nós devemos nos alegrar em Deus porque um dia Ele virá para julgar com justiça e com verdade. Ou seja, mostra mais uma vez que Deus é esse Deus Todo-Poderoso. Então é por isso que podemos dizer que este é um convite a uma alegria sólida. Um convite a uma alegria sólida. Uma alegria que não depende daquilo que nós possuímos ou sentimos. Mas uma alegria mas de quem Deus é. Quem Ele é para mim e para você. Então, de maneira breve aí, 3 princípios apenas. Primeiro,
um convite aí ao louvor. Salmo, né, do verso 1, Salmo 96, do verso 1 ao verso 3. Então nós temos aqui um convite ao louvor. E do verso 1 até o verso 7, ele vai mostrar também, né, do verso 4 até o verso 7, ele vai mostrar que não existe ninguém como o nosso Deus. Mas pensemos aqui primeiro nesse convite ao louvor. Que também poderíamos intitular o seguinte: olha, espalhe essa alegria. Porque, leia comigo aí, no Salmo 96, do verso 1 ao verso 3. Ele inicia dizendo: olha, cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Você consegue perceber aqui, no verso 1, ele diz cantai, e repete isso inúmeras vezes, no verso 2 também. Mas eu quero frisar aqui, cantai, proclamai, no verso 2, e no verso 3, anunciai. Então veja, logo no início, o salmista convoca todos à adoração. E ele usa verbos fortes e também missionários. Ele diz, em algumas versões, né, cantem, proclamem, anunciem. Ou seja, é um chamado que não se limita ao povo de Israel apenas, ali, no contexto do salmista. Mas se estende a toda a terra, a todos os povos, a todas as nações, povos, línguas, tribos e nações. É um convite a toda a raça humana vir celebrar ao Senhor. Então no verso 1 ele diz isso: cantai ao Senhor um novo cântico. Quem deve cantar isso? Ele diz: todos os moradores da terra. Ou seja, é um chamado à adoração. A adoração é um chamado universal. Todos deveriam se prostrar diante desse Deus. No verso 2 ele diz: olha, proclamem, proclamai a sua salvação todos os dias. Dia após dia, proclamai a sua salvação. E esse proclamar a salvação é a quem? No verso 3 ele vai dizer: anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Então, proclamar todos os dias a salvação não é apenas as pessoas que já conhecem a Deus. Nós não fomos chamados para servir a Deus dentro de 4 paredes apenas. Nós não fomos chamados para anunciar a Deus, anunciar o Senhor, àqueles que já o conhecem apenas. Não, nós fomos chamados a levar a palavra dele, ou seja, anunciem a sua glória entre as nações. Anunciem, contem isso a todos os povos, as suas maravilhas. Ou seja, a adoração ela se torna um testemunho missionário. Ou seja, este não é apenas um salmo de louvor, mas também aqui um manifesto missionário. Adorar a Deus é espalhar a alegria do Evangelho, é anunciar as obras do Senhor. Ou você acha mesmo que Deus te resgatou das trevas, te livrou da condenação eterna, para que você venha, simplesmente se assente aí nessa cadeira, ouça um sermão e vá embora para sua casa, está tudo certo? Se você e a sua família estão bem, está legal, está ótimo. E o convite também não é que você escolha as pessoas a quem você vai pregar o Evangelho. Porque nós temos preferências, né? Infelizmente, nós somos assim. Nós queremos escolher aqueles aos quais nós vamos pregar o Evangelho. Primeiro nós fazemos uma análise se nós julgamos que aquela pessoa não é tão pecadora. Ou se nós julgamos que talvez ela não seja uma pessoa com um coração tão duro. Então ela irá receber o Evangelho. Não, o convite é: anunciem a todos. Preguem a todos, anunciem as obras de Deus. Ou seja, adorar a Deus é espalhar a alegria do Evangelho. Porque veja, nós dizemos que Deus nos resgatou das trevas, que Deus nos livrou da condenação eterna. Dizemos que isso é a coisa mais preciosa do mundo e mais valiosa do mundo. Que é a melhor coisa que nos aconteceu, e de fato é. Mas parece que não há coerência quando nós dizemos isso. Porque veja, quando você domina um assunto, seja do seu trabalho, mas da sua esfera ali, via de regra, o que acontece? Você quer anunciar isso para todo mundo, né? Você dá um jeito de entrar naquele assunto que você domina, para que você mostre ali o seu conhecimento e que o seu conhecimento possa ser levado a outras pessoas. Nós não conseguimos nos calar. Tem gente que gosta de conversar sobre comida. Ele vai conversar sobre comida. Tem outros que gostam de conversar sobre carro. Ele vai conversar sobre carro e ele vai desenvolver ali, vai que vai. E aí ele quer que todos conheçam aquela realidade. Só que isso não acontece muitas vezes com Cristo.
com a obra de Deus. Talvez lá atrás, né, lá no início, havia aquela euforia de nós pregarmos o Evangelho. E talvez aquela euforia de tentar colocar a goela abaixo das pessoas, que elas possam conhecer a Deus. Ah, pastor, mas no começo é tudo maravilhoso, no começo havia esse entusiasmo. Com o passar do tempo parece que vai se esfriando. Ora, isso aí é errado. Errado, sabe por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais esse conhecimento deveria incendiar o meu e o seu coração. Porque afinal de contas, lá atrás, se não fosse pela graça de Deus, o Espírito Santo abrindo os nossos olhos, quebrantando o nosso coração, ou seja, nos fazendo enxergar a verdade, quão podres somos e o quanto nós precisamos de Deus, nós estaríamos perdidos. E então, com o passar do tempo, se crescemos no conhecimento, na graça e na sabedoria, ou seja, quanto mais nos debruçamos diante deste livro e neste livro, mais nós conhecemos o nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais temor deveria existir no meu e no seu coração. Mais amor a esse Deus que nos resgatou das trevas, que nos livrou da condenação eterna, que nos livrou de uma vida desgraçada, sem sentido, sem propósito. Neste Deus que cuida do seu povo, que supre o seu povo, que alimenta o seu povo. Neste Deus que é justo, nele não há injustiça. Neste Deus que promete que um dia ele vai voltar, e que ele vai punir os homens maus e vai recompensar o justo. E contar todos os feitos do Senhor. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Ele, mais o nosso coração deveria se encher de alegria e bendizer ao Senhor. Então, desde o início, o salmista já convida e ele diz, olha, vocês devem anunciar, dia após dia, a salvação. Proclamai a salvação do Senhor. Então, a alegria, ela se sustenta da revelação de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. É isso que o salmista está dizendo para mim e para você no verso 3. Anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Você consegue perceber o que ele está dizendo aqui? Mais uma vez eu vou frisar, olha, a alegria, ela se sustenta, você já deve estar embasada nisso, na revelação de quem Deus é. O que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele fará. O salmista está dizendo, olha, anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Mas o que é glória? Por um lado, glória significa simplesmente talvez honra, uma reputação excelente diante das coisas e dos seres que foram criados. Por outro lado, glória significa a manifestação radiante do caráter, do ser de Deus. Assim, então, a contemplação de quem Deus é, ou seja, a sua glória, e do que Ele faz, as suas maravilhas, é o que sustenta a nossa alegria. É conhecer a Deus. Ou seja, talvez seja isso que você está precisando. Está desanimado? Cabisbaixo? Você precisa conhecer a Deus. Sua alegria deve estar pautada nisso. A alegria, ela se sustenta da revelação de quem Deus é, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele operou, de tudo aquilo que Ele fará. O salmista aqui no Salmo 96, ele prossegue revelando quem Deus é, a glória de Deus e o que Ele faz, ou seja, as maravilhas das suas mãos, né? E ele vai dizer isso do verso 4 ao verso 7. Passamos a ler aí o verso 4. E ele diz, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. E ele diz, né, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Interessante que ele vai dizer no verso 4, né, porque o Senhor, né, e todas as letras em maiúsculo, é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. E ele diz o porquê. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Você nota que o que sustenta a alegria? Qual que é a razão da nossa adoração? Ou seja, nossa alegria se sustenta em quem Deus é, seja contemplando a sua glória e as suas maravilhas. Isso é o combustível da nossa adoração. A grandeza de Deus, a glória de Deus, o esplendor de Deus, a majestade de Deus, a força e a beleza de Deus.
Esse Deus que ele diz aqui é um Deus temível, ele é o Criador. Ele é o Deus forte e glorioso. E aí ele faz um contraste. Quem são os outros deuses? Nós devemos adorar este Deus todo-poderoso. Os outros deuses, eles não passam de ídolos. Que ali no hebraico vai ser o que? Olha, eles não são nada, não são ninguém. É interessante que um nome para Deus ali em hebraico é Elohim, né? E para os ídolos é Eliu, que é uma variação ali. Só que o interessante é que o salmista acaba de fazer meio que um jogo de palavras. Para dizer, olha, o Senhor, o nosso Deus, é Deus, o Elohim. Os deuses dos povos são Eliu. Que nada mais, nada menos significa que eles não são nada. Eles não são ninguém. Veja, esse discurso aqui não é muito politicamente correto. Mas é o que está nas Escrituras. As pessoas ficam furiosas quando nós dizemos, ei, fiquem atentos, fulano é um falso profeta. Ele tem conduzido o povo à perdição. Muitos lugares não são casa de oração, mas sim sinagogas de Satanás. E aí as pessoas dizem, olha, vocês são malucos. Vocês estão tentando achar pelo em ovo, vocês são demais, vocês criticam muito. Ora, essas pessoas então não serviriam para andar com Cristo. Se você se lembra quando vinha o cobrador de impostos, né? Quando vinham aqueles que estavam ali desprezados pela sociedade, mas pessoas que chegavam diante dele com o coração contrito e quebrantado, Jesus sempre os recebeu. Agora, os líderes religiosos, que estavam conduzindo o povo à perdição, Jesus foi implacável com esses homens. Jesus não passou pano para eles, não. Jesus foi implacável com esses homens. Jesus pegou pesado com eles. Ah, mas vocês não podem criticar. Então vamos abandonar o Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrito para combater os hereges daqueles dias. Se nós não podemos dizer, olha, fulano é um herege, fulano está pregando heresia, então devemos deixar de acreditar então no Novo Testamento? Deveríamos abandonar a palavra de Deus. Aqui o salmista está dizendo, não há ninguém como o nosso Deus. Só há um Deus vivo e todo-poderoso. Só há um Deus que é temível entre todos os outros. E aqui também é um alerta a mim e a você. Qualquer coisa, meu irmão, que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Sim, é um ídolo vazio. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo vazio. E eu quero dizer algo para você. O meu coração e o seu coração é uma fábrica de ídolos. Sim, o meu coração e o seu coração é uma fábrica de ídolos. O seu filho pode se tornar um Deus para você. Sua esposa pode se tornar um Deus. O seu marido. O seu trabalho pode se tornar um Deus. Qualquer coisa pode assumir o lugar de Deus no meu e no seu coração. E todas elas são vazias. Mesmo que sejam lícitas, como por exemplo a nossa família, os nossos filhos, nossa esposa. O trabalho que Deus te deu são coisas lícitas, mas elas não podem assumir o lugar de Deus. E você basear a sua vida nestas coisas, em circunstâncias, é como armar uma rede no vento. Você já tentou fazer isso? Armar uma rede no vento? Não se sustenta. Não se sustenta, porque não há nada sólido ali. E não há nada sólido para sustentar a sua vida, a não ser o Deus vivo e todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Só o Deus vivo pode dar a alegria verdadeira. Só Deus pode prover isso. Então nós temos aqui pelo menos 3 verdades práticas a nós desta alegria. Ele vai dizer isso e vai nos mostrar isso do verso 1 ao verso 3. Eu quero ressaltar aqui primeiro o verso 2. O verso 2 ele diz, olha, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia proclamai a sua salvação. Então a alegria, ela nasce da salvação em Cristo. Ou seja, Deus ter aberto os meus olhos e os seus olhos, quebrantado o nosso coração, ter operado nas nossas vidas, a alegria nasce da salvação em Cristo. Ou seja, o novo cântico é um fruto de um coração que foi transformado pela graça de Deus. Teve os olhos abertos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, onde o nosso coração foi quebrantado. Segundo, a alegria, ela se sustenta na revelação de quem Deus é e o que Ele fez, e o que Ele faz, e o que Ele fará. Como ele diz aí no verso 3, anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Ou seja, cantem, celebrem, se alegrem.
seja, então a alegria se sustenta na revelação de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele fará. Ou seja, então a nossa adoração tem um fundamento sólido na glória de Deus e em suas obras. E também a alegria, ela se expressa em cânticos novos, né? Como ele vai dizer aí no verso 1, cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, né? Não significa, aqui esse cantar um novo cântico é justamente nós proclamarmos as obras de Deus, as maravilhas do Senhor. Não significa necessariamente músicas inéditas, né, a cada culto, mas muitas vezes nós podemos cantar as mesmas canções, canções até que antigas, mas com um renovo, no sentido de uma espiritualidade viva, não presa ao misticismo, ou ao pragmatismo, ou ao emocionalismo, mas é diferente. Quantas pessoas eu já vi assim? Pessoas que entravam no culto, até estavam presentes nas reuniões. O corpo estava ali, a mente talvez em Nárnia, ou viajando na maionese, como diz o ditado, mas o corpo estava ali. Não havia compromisso com Deus. Não havia compromisso com ninguém. Com a obra de Deus, com a comunidade, com Deus, com ninguém. Mas de repente parece que acontece um divisor de águas ali. Parece não, acontece. Aí você olha aquela mesma pessoa que não tinha compromisso, que não tinha temor, era um frequentador de culto. Mas de repente ele passou por uma prova tão grande, um sofrimento tão grande, que ele viu a limitação, a brevidade. Os olhos foram abertos, o coração foi quebrantado. E agora aquela mesma pessoa que até um tempo não havia intensidade, não havia temor, não havia amor. Agora, após isso, após o divisor de águas, a intensidade, a louvor, a adoração, a um coração contrito, quebrantado, ele vai cantar as mesmas canções, mas agora com uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós podemos testemunhar isso nas nossas vidas. Quantos momentos você já passou, e aí você passa por um grande sofrimento, uma grande angústia, uma grande aflição. De repente você chega no culto e você vai cantar as mesmas canções. Mas ali agora tem uma nova experiência, ou seja, uma nova experiência, por quê? Porque nós estamos vendo mais uma vez a mão do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos sustentando. E aí então nós verbalizamos, entoamos, mais uma vez uma canção com o coração cheio de alegria, de esperança e de confiança. Então nós temos aqui adoração e missão. Adoração e missão, ou seja, o chamado à adoração no Salmo 96 também é um chamado missionário. Ou seja, quando nós adoramos, nós proclamamos ao mundo que o Senhor é Deus. E quando nós fazemos missões, ou seja, convidamos os outros povos a se juntarem ao cântico de alegria. Venham, vamos celebrar a Deus. Então, quando nós nos reunimos domingo após domingo, quarta após quarta, não é apenas para a nossa edificação pessoal. Tem gente que vem para o culto que ele acha no culto público, né, juntamente com os irmãos, mas eu e Deus aqui agora só, esse é o meu momento com Deus. Faz parte também. Mas a nossa adoração precisa carregar esse desejo missionário, de levar a palavra de Deus. Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eu aproveite cada oportunidade que o Senhor me deu e me dá. Porque com quantas pessoas nós falamos diariamente? Várias. Tratamos de diversos assuntos. Falamos de futebol, falamos de política, falamos das outras nações, mas nós esquecemos do nosso Deus, de proclamar a salvação, de proclamar os feitos do nosso Deus. Alegria na adoração é o combustível da missão. Nós estamos alegres, celebrando o nosso Deus. Essa missão, ela tem como alvo final adorar a Deus. Eu vou pregar para que as pessoas conheçam a Ele, para que as pessoas conheçam o único Deus vivo e todo-poderoso, o único que pode salvar e livrar o homem da condenação eterna. É isso que o mundo precisa. Precisamos de governantes melhores? Sim, sem dúvida alguma. Mas o que vai resolver o problema do homem não é um político, não é um sistema político. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, o salmista nos chama e nos lembra isso. A alegria, ela só é completa quando ela é espalhada. Proclamem, anunciem. Então nós cantamos porque nós fomos alcançados.
Porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, quebrantou o nosso coração, nos livrou de uma vida sem sentido, sem significado. Você se lembra quando Deus te resgatou? Você podia ter dinheiro, podia ter bens, mas havia ali um rombo existencial, tamanho de Deus. Então nós cantamos porque nós fomos alcançados, pregamos porque nós queremos que os outros também cantem, ou seja, conheçam a Deus e celebrem ao Senhor. Anunciamos a salvação, anunciamos porque a salvação do Senhor, ela é boa demais para ficar guardada. Dizemos que Deus é tão maravilhoso, que Ele é tão bom, que Ele é tão gracioso, e aí nós não espalhamos essa alegria. Nós não espalhamos essa boa notícia. Parece até algo incoerente, não é? Então o convite é: espalhe a alegria, anuncie a todos os povos. Segundo, nós temos aí um chamado à adoração, um chamado universal, né? Salmo 96, do verso 7 ao verso 10. Ele vai dizer que nós devemos agora expressar essa alegria. Ou seja, esse convite a essa adoração universal. E ele vai dizer aí do verso 7, né? Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Aqui o tom muda. Agora, nos versos anteriores, do verso 1 até o verso 6, o salmista ele enfatizou o louvor, que é cantar, proclamar, anunciar. Agora, do verso 7 ao verso 10, ele enfatiza a adoração, reconhecer, atribuir, submeter-se a Deus. Que adorar é isso, é reconhecer quem Ele é atribuir a Ele glória, honra, submeter a Ele, dobrar-se diante dEle. Então quem louva está ali, cantando. Quem adora se rende, se prostra diante do Senhor. Então nós temos aqui pelo menos 3 chamados para expressarmos essa nossa alegria. E Ele nos ensina como expressarmos essa alegria. Primeiro, Ele vai dizer isso no verso 7, honre a Deus. Eu sei que tributai, muitas vezes você lembra da prefeitura já, né? Tributo, né? Imposto, né? Mas tributo também é honra. Tributar é honra. Ou seja, adorar é reconhecer quem Deus é dar a Ele a honra que lhe pertence. O salmista diz no verso 7, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Capítulo 2, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, expressar a alegria não é apenas sentir-se bem no culto. Não, mas é reconhecer em atitude que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele é quem reina sobre nós, que é Ele quem dita as regras sobre as nossas vidas. É isso que o salmista está nos chamando. É uma atitude de que Jesus é o Senhor na nossa vida, Ele comanda. É nos dobrarmos, seja dobrar os nossos joelhos, curvar o nosso coração, nos render a Ele. Que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Uma outra maneira de expressarmos essa alegria, Ele mostra que é glorificando a Deus. No verso 8 e no verso 9, né? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos teus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. O salmista ele está falando aqui de ofertas e de culto. Né? E Paulo ele explica lá em Romanos capítulo 12, se você se lembra, que a verdadeira oferta é a entrega da vida. Não é apenas o seu bolso. Não, é algo muito mais profundo. Em Romanos capítulo 12, ele vai dizer isso, olha, entregue o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, glorificar a Deus é viver de modo santo, separado. Ou seja, buscar viver uma vida reta, santa, justa e piedosa, temente aos olhos do Senhor. É adorar a Deus não apenas com os lábios, mas com a nossa vida. Jesus disse isso, né? Vocês me honram com os lábios, mas o coração não está em mim. Nós podemos vir aqui cantar canções. Domingo após domingo, quarta após quarta. E ao sairmos pelaquela porta, acabou. O nosso louvor, a nossa adoração, ficou apenas aqui, em palavras. Mas o salmista nos chama a algo muito mais profundo.
Então a alegria, ela não se expressa apenas no domingo, mas também lá na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A alegria, ela não se expressa apenas no domingo, mas também, e não apenas no local de culto, mas lá no seu trabalho, no seu casamento, nas suas escolhas diárias. O culto verdadeiro é uma vida inteira rendida a Deus. E eu não estou desprezando esse momento de culto, em hipótese alguma. Isso aqui não é opcional a nós. Não. Não é opcional se você quer ou não cultuar a Deus. Mas nós devemos viver uma vida de culto. A nossa vida deve ser um culto a Deus, diário. E nós estarmos ali prostrados diante dele. E ele também vai nos dar aqui uma outra dica, uma outra orientação de como nós devemos expressar essa alegria, falando de Deus. Verso 10. Ele diz o seguinte, olha, dizei entre as nações. Dizei o que? Olha, o Senhor reina. Essa é uma maneira de nós expressarmos a alegria, ou seja, anunciando a Deus. Então a adoração, ela não é completa se ela não for proclamada. Nós temos que proclamar. Quem conhece a alegria do reinado de Cristo não pode ficar guardando silêncio. Ah, não, é só para mim, é só para a minha vida. Se a minha família está bem, está ótimo. Não, nós temos que proclamar. Temos que levar o evangelho. Então uma igreja que adora é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que ela prega o evangelho. Seja no culto, seja aonde cada um de nós estivermos, devemos anunciar esse evangelho. Então não basta cantar, reina em mim, Senhor, aqui dentro do prédio. Não, é preciso proclamar, o Senhor reina. Ele é o Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra, não há ninguém como o nosso Deus. Mas nós temos que proclamar isso lá fora também. As pessoas que não conhecem a Deus. E lembre-se, todos nós fomos chamados a anunciar o Evangelho. Todos nós temos esta missão de proclamar o Evangelho. Do seu jeito, da sua maneira. Então nós somos chamados entre os povos, entre os vizinhos, entre as nações. Então, resumindo, expresse a alegria como? Com submissão. Honre a Deus com toda a sua vida. Expresse a alegria como? Com santidade. Glorifique a Deus por meio da sua existência. Expresse a alegria com missão. Como? Falando de Deus. Pregando o Evangelho. Quantos de nós que estamos aqui, que lá atrás Deus usou pessoas que não tinham nem muito conhecimento, mas eram homens e mulheres que temiam a Deus, que estavam ali todo instante pregando para mim e para você, convidando, né? E muitas vezes nós zombávamos dessas pessoas, até que então um dia Deus abriu os nossos olhos. Então quando a adoração ela é verdadeira, ela transborda. Ela começa no coração, se expressa no culto e se espalha pelas nações, se espalha aos povos. Que nós não venhamos restringir apenas a esse momento de culto. A alegria da redenção, da salvação. E por último, para nós encerrarmos, ele diz, né, sobre o juízo vindouro. Nós deveríamos nos alegrar no juízo vindouro. Salmo 96, aí do verso 11 ao verso 13. Né? Agora ele diz, olha, estimule a alegria. Como que nós vamos estimular essa alegria? Olhando para a eternidade. Olhem para frente. Tirem os olhos dos problemas. Olhem para a eternidade. E ele diz, né, no final do verso 10, ele diz, ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Ruja o mar e tudo que nele existe. E ele diz, exulte o campo e tudo que nele há. E todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Então, depois de nos chamar a espalhar a alegria, do verso 1 ao verso 6, depois também de expressarmos essa alegria, do verso 7 ao verso 10, o salmista encerra agora nos convidando a estimular essa alegria. Como? Olhando para a eternidade. E ele diz, olha, aqui não são apenas os povos que cantam. Ele está dizendo, até a criação entra no coral da alegria. Céus, terra, mar, campos, colheitas, árvores, todos vibram diante de uma verdade. O Senhor vem. O Senhor há de reinar. Então, como estimular a nossa alegria em Deus? Olha, junte-se à criação.
Na expectativa do Senhor, como ele está dizendo aqui no verso 12. Toda a criação é convocada a exultar, ou seja, se alegrar em Deus. Céus, terra, mar, campos, árvores. Como se o universo inteiro estivesse ali aguardando em coro a revelação plena do governo de Deus. A revelação plena. Paulo ele vai dizer isso, né? Paulo ecoa um pouco do salmista, lá em Romanos capítulo 8, né? Ele diz que toda a criação aguarda com grande expectativa. E ele diz, olha, até agora a criação geme como em dores de partos. A natureza geme, mas com esperança. Ela aguarda o dia em que Cristo retornará e tudo será restaurado. A criação aguarda. Então, assim como a criação aguarda, também nós também somos chamados a esperar em Deus com alegria. Nossas lutas e sofrimentos agora não são o fim, meu irmão. Não são. Como diz João, né? Vai chegar um momento que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Alimente a sua alegria na esperança futura. Como ele diz aí no verso 13. Alegrem-se, como? Na presença do Senhor. Como que vocês vão se alegrar? Porque Ele vem. Ou seja, a certeza da volta de Cristo é a fonte da alegria cristã. Nós temos a certeza um dia o nosso Deus vai voltar. E um dia todos aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados e que o Espírito Santo habita neles, passarão a eternidade conhecendo a Deus e celebrando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. O salmista já apontava para isso, um juiz justo, que não virá apenas para condenar. Ele vai punir a maldade, recompensar o justo, punir o mal e recompensar o justo. Tito, né? Lá em Tito também vai dizer isso, né? Paulo vai dizer, né? Aguardamos esperançosamente a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aguardamos, esperamos. Então, quando essa esperança governa o nosso coração, a vida cristã ela ganha estabilidade. Quando nós almejamos esse dia e esperamos, aguardamos, né, a eternidade, a vida cristã ganha estabilidade. Agora, quando ela é esquecida, essa verdade de que um dia todos nós estaremos diante de Deus e que um dia Ele vai voltar, quando essa verdade ela é esquecida, a adoração ela se torna fraca, a alegria se torna superficial, nós esquecemos desta verdade. Então, meu irmão, que nós, pela graça de Deus, possamos aguardar, né? Nossa alegria esteja nesta verdade, aguardando a volta do nosso Senhor, a vinda de Cristo Jesus. Né? Que possamos estar firmes ali, nessa esperança, no retorno do nosso comandante. Um dia ele vai voltar. E ele há de punir toda a maldade e há de recompensar os justos. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o louvor do Salmo nos leva a levantar os olhos para o futuro. Jesus vem. Um dia ele vai voltar. E essa verdade deveria incendiar o meu e o seu coração. E é essa certeza, ela nos dá uma alegria sólida, que nenhuma circunstância pode nos abalar. Não estou dizendo que o sofrimento não vai bater a nossa porta. Não estou dizendo que eu e você não podemos sofrer. Sim, podemos passar por inúmeros sofrimentos. Perdemos pessoas que nós amamos. Passamos por inúmeras dificuldades. Mas estamos firmados em terreno sólido. Nossa vida está firmada em uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. E ali há uma alegria sólida. Então, alegre-se. Alegre-se. Deus não nos chama para uma vida para a infelicidade. Porque eu sempre falo sobre isso, né? Que a vida, a maior parte é sofrimento, angústia e aflição. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, olhando para a vida com óculos escuros, ou olhando para a vida como se fosse algo chato. Não, em hipótese alguma. A vida cristã não é cinza. Ela não é pesada, ela não é sem sabor. Não, Deus nos chama para a alegria. Mas essa alegria tem que estar pautada nele. Essa alegria não está apenas no que ele nos dá. E tem gente que fica feliz quando recebe alguma coisa. Mas essa alegria está firmada no próprio Deus, em quem ele é. Aí então estaremos, de fato, firmados em algo sólido, em um terreno sólido. E aí então, por mais que eu e você venhamos passar por dificuldades, todavia permaneceremos ali inabaláveis, porque a nossa alegria vem dele, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o nosso Deus, o nosso Senhor, ou seja, o nosso maior presente da salvação é o próprio Deus. Não é isso que Pedro vai dizer em sua epístola? Cristo morreu para nos conduzir a Deus.
Esse é o maior presente da salvação, é o próprio Deus. A alegria do mundo, ela se desfaz, meu irmão. Você pode escolher onde você quer firmar. A alegria do mundo se desfaz. Saúde, você tem hoje, amanhã você não tem. Conquista, se a nação quebra, você perdeu tudo. Relacionamentos, pessoas morrem, outros traem, outros abandonam. Nada disso é eterno. Mas a alegria em Cristo, ela é indestrutível, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se Cristo não for a sua alegria, você nunca será feliz. De verdade, não. Esquece. Esquece. Hoje você tem a possibilidade de ouvir o convite. Se você não nasceu de novo, o Espírito Santo não habita em você, Deus está te dando uma oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra do Senhor, ouvir o convite e se render a Ele. Que eu e você possamos viver para espalhar com alegria, ou seja, testemunhar aquilo que Deus operou em nós, aquilo que Deus fez na cruz, esmagando o próprio Filho por conta dos nossos pecados, a obra da salvação, que possamos anunciar a palavra de Deus. Viva para isso, para espalhar essa alegria, o testemunho, testemunhar a Cristo. Viva para expressar essa alegria, ou seja, adorando a Deus, bendizendo o Senhor. Viva para estimular essa alegria, ou seja, esperança na volta de Cristo Jesus. Em resumo, alegre-se em Cristo. Viva para Ele. Essa é uma alegria que nunca se perde. Nunca se perde. Que eu e você, de fato, possamos pautar toda a nossa vida e toda a nossa existência no único terreno sólido, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Todas as demais coisas, por mais que elas possam ser boas, ilícitas, se não for Deus, esquece. Que Deus nos dê graça para que eu e você possamos também sondar o nosso coração. Porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que tenta assumir o lugar de Deus é nada, é vão. Ou seja, vai ruir. Se você depositar a sua esperança nisso, prepare-se para deparar com o fracasso. Que Deus nos dê a graça de colocarmos em Deus a nossa alegria, a nossa esperança, que a nossa alegria esteja em Cristo, que é indestrutível, mesmo diante da morte. Que Deus nos dê essa graça.